Eu aceito. Porque a soberania da ciência de Deus é profunda demais para nós, seres humanos raléis e insignificantes, tentarmos entender. E já te explico por quê. Davi viveu na época da lei. Na época da lei. Na época da lei imperavam os seguintes temas: olho por olho, a alma que pecar, essa. O salário do pecado, vaticinou lá no Novo Testamento, que é a. Alguém também gritou na Bíblia dizendo assim, que todos pecaram e destituídos estavam da. Ou seja, todo homem que errava era punido no Velho Testamento com a lei. Já na época da graça, na época do meu Cristo, nós temos condições de sairmos ilesos de uma lei de pecado sem ter que morrer, sem ter que sangue ser derramado. Porque o sangue de Jesus foi suficiente para limpar a gente. Mas tem dois textos na Bíblia que só entende ou só aceita aquele que de fato entende de graça, de misericórdia e de glória. É o texto de Davi que eu aqui citei e o texto que está em Atos dos Apóstolos. Porque Davi, todo mundo sabe, desejou uma mulher que não era dele, deitou-se com ela, depois de se deitar com ela ainda, engravidou. Quando descobriu que ela estava grávida, trouxe o esposo da batalha para tentar simular que ele havia dormido com ela e o filho seria dele, mas o homem não queria fazer isso porque ele estava com o coração na batalha. Davi então colocou o homem na frente da batalha para morrer, para encobrir os erros dele. Pecados grosseiros. Aí você atravessa um Velho Testamento, chega no livro de Atos, você vai encontrar um casal piedoso, um casal muito mais justo do que a gente que está aqui. Um casal que pegou uma casa, que suponhamos, vendeu ela por 50, chegaram diante do profeta, ou diante do homem de Deus, nós vendemos a casa por 30. Eles ainda deram um bom dinheiro para a igreja e guardaram um pouquinho como uma espécie de aposentadoria. O pecado deles é insignificante para nós. O pecado deles não tem peso algum em área de moral, eles apenas foram espertos. A Bíblia diz que os dois morreram fulminados pelo próprio Deus. Aí eu venho aqui hoje e tento trazer à sua memória essa história. Como é que alguém na época da lei comete um pecado tão grosseiro como o de Davi e é perdoado? E alguém na época da graça, na época que o sangue está liberado e o perdão está para nós, e morre porque contou uma mentirinha desse tamanho. Olha o sermão de que você entende. Eu não entendo, mas eu aceito. Porque Deus é Deus e não tem que dar satisfação para ninguém. Agora eu pergunto para o professor, qual é a sua concepção? Está pronto para ouvir? Aperta o cinto aí então. Existem homens e homens, mulheres e mulheres. Existem seres humanos que são uma espécie de xodó para Deus. Tem gente que conquistou o coração de Deus de maneira diferente. Pastor, mas calma aí, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. Deus não faz acepção para salvar. Para salvar, ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o negro, o branco, o asiático. Deus não faz acepção para liberar o perdão para alguém arrependido. Mas para usar. Para dar um ministério poderoso. Para arrebatar e levar ao terceiro céu e ver coisas inefáveis. Para proteger da morte no ventre de uma baleia. Para fazer um camarada dar um grito e um machado flutuar em cima da água. Para um outro rodear uma cidade 7 vezes, no último dia rodear a cidade 7 vezes num dia só, e num grito, fazer uma muralha com uma circunferência de 42 quilômetros, de 12 metros de altura por 5 de largura, a muralha inteira afundar só porque um grupo de crentes resolveram gritar. Aí não é para qualquer um. Deus tem homens e mulheres especiais. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Quem crê nessa minha teoria? Por que você acha que São Vicente e a Baixada inteira não está aqui hoje? Só vem para cá gente especial. Só vem para cá gente apaixonada por Deus, que quer ver o céu pelo lado de dentro. Só vem para cá gente que está cansado de uma vida comum, de um evangelho corriqueiro, de uma vida de mesmice. Só vem para uma vigília crente inteligente. Pergunte por quê? Ele sabe que não dá para concorrer com os crentes de manhã e de tarde. De manhã e de tarde a fila é muito grande, mas de madrugada a fila é mais curta. O milagre chegou! Eu quero falar hoje sobre segredos com Deus. Quero falar de
mistérios. Eu disse que quero falar sobre... E mistério na Bíblia é algo que tem pelo menos 3 características. Primeiro, só Deus sabe. Segundo, Deus só revela no tempo certo. Terceiro, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. Olhe de canto de olho para quem está à esquerda, para quem está à direita. E tente aí perceber se esse crente é um dos tais especiais que eu estou dizendo. Porque se for, se segure. A tampa da chaleira vai voar. Pastor, como é que nasce um segredo? As pessoas que geralmente vão me ouvir aqui, ali, acolá, pelo mundo inteiro, já são mais de 50 países do mundo, mais de 1.600 cidades onde esses pés aqui já pisaram. Então, mesmo com 35 anos de idade, eu me sinto um velhão. Já sou uma espécie de vovô dessa geração aqui, né? E de onde chegou um rapazinho ali e falou: pastor, eu escuto o senhor desde que eu era pequenininho. Eu falei: qual a sua idade? De 42. Ah, filho do tererê. Eu tenho 35. Como é que ele me escuta dentro da barriga da mãe dele? Só o sangue do cordeiro. Mas é que a gente vai ficando tão íntimo através da TV, dos DVDs. Ninguém me chama de pastor Mário, não. Chegou o Marquinhos. Ô, Kim, dá uma raiva. Não, que dá, a gente, a intimidade. A tal da intimidade é uma benção, né? Alguém aqui tem genro? Levante a mão em quem tem genro. Olha, levantaram a mão, tô com raiva. Já viu o genro quando entra na sua casa pela primeira vez? Pense num cidadão calmo, pacato e educado. Não tem boca para nada. Senta abaixo da cabeça, as mãozinhas assim. Você quer mais? Não. Tem que insistir 5 vezes. 2 meses depois a intimidade está feita. O cidadão faz xixi com o banheiro com a porta aberta. A intimidade é uma tribulação. Todavia, a intimidade da qual falo aqui é uma intimidade que toda esta geração deveria buscar. É uma intimidade com o ser que criou os céus e a terra. Eu tenho alguns segredos da minha vida particular, da minha vida como pregador, que eu posso talvez segredar aos seus ouvidos, se vocês tiverem paciência para ouvir, amém? Eu passei daquela fase de ser um contador de histórias ou um gritador, como antes. A gente vai amadurecendo. Quando se chega num ponto como eu cheguei hoje, eu penso muito na posteridade. Eu tenho muito medo de entregar uma mensagem a não ser analisada e usada depois. Eu ainda continuo amando o fogo. Eu ainda continuo amando o grito, a graça e a glória de Deus. Mas eu quero que você saia pulando e gritando, entendendo porque pulou e gritou. Chega de você pular e suar e entrar no mistério e alguém fala: como é que foi, Virgínia? Foi do manto. E o que você ouviu? Eu falo: nem sei, eu sei que estava bom. Além de sem fruto, sem entendimento, vai fazer você amanhã cair no primeiro buraco que encontrar. Então, primeiro eu quero treinar o seu espírito, que é onde está a sua inteligência. Treinando seu espírito é automático. A sua alma, que é o palco das suas emoções, será trabalhada. E depois, esse corpo abençoado vai reverberar a glória de Deus. E você receberá um par de asas nas costas. Você vai sair daqui voando para um encontro mais profundo com o Deus de Israel. Quem tem isso é mais um grito de glória a Deus. Para falar sobre segredos e mistérios do homem com Deus, eu tenho que tirar Deus da posição de Deus. E tirar o homem da posição de servo, senão você jamais vai entender. Pastor, como assim? Quando você olha de servo para Deus, você pensa que você jamais terá intimidade com Ele, porque a palavra de Deus é muito poderosa. E a palavra servo é insignificante, embora Ele continue sendo Deus e você continue sendo servo. Para entender de intimidade, eu tenho que te colocar num nível um pouquinho maior. E Ele num nível um pouquinho menor. Pronto para isso? Eu quero que você esqueça Ele como Deus. E coloque Ele como seu Pai. Deus é Pai. Mas esquece só a nomenclatura agora, Deus. E coloque Pai. Diga o seu irmão: Pai. E agora de servo que está aqui embaixo, ralé, chulé, eu vou te levar um pouquinho. Você não vai se chamar de servo hoje, e sim de filho. Ele desce um pouco de Deus e ele vira seu Pai. E você sobe um pouco de servo miserável à estatura de filho. Amém? Quem é filho do Todo-Poderoso? Para entender sobre segredo e mistério e milagre com Deus, você tem que entender que Deus, embora seja a maior entidade do universo, embora seja o maior espírito do universo, embora seja a raiz de todas as coisas, o princípio e o fim de tudo,
embora seja Ele Pai da eternidade, embora seja Ele Criador de todas as coisas, e que tem um poder substancial e criativo, que criou todas as coisas que existem exatamente do nada, e que pelo poder da sua palavra sustenta o universo, e pelo poder da sua palavra traz à existência aquilo que ainda não existe, e que mesmo sendo um ser tão poderoso que criou seres angelicais, e bastou apenas uma das criaturas deles, um anjo, para entrar no reino da Síria uma vez, e matar 185 mil soldados só para salvaguardar o seu povo, mesmo sendo ele um ser tão grande,